A disciplina de sociologia, ela é comum a vários cursos: direito, pedagogia, administração, psicologia, etc. Nesta aula, nós fazemos uma interação entre sociologia geral e o direito. Evidentemente, nos semestres subsequentes, esse trabalho de interação entre a sociologia e o direito será ampliado nas próprias disciplinas do curso de direito. O que se faz aqui é a tentativa de dar contribuições da sociologia ao curso de direito que nós estaremos estudando ao longo do curso Sociologia Geral. A sociologia aplicada ao direito compete estudar aspectos da relação entre o direito e a sociedade. E eu vou citar aqui alguns exemplos. Primeiro, a abordagem científica e crítica da realidade social e de seus fatos, e a interpretação pelo direito da leitura desses fatos. É o caso, por exemplo, do estudo do crime organizado. Ele envolve aspectos jurídicos, políticos e envolve, está por baixo dele, toda uma estrutura social que tem um funcionamento, que tem uma história e que chegou a um determinado ponto onde se formou, onde se criaram condições para a formação do crime organizado. Um segundo exemplo é a relação entre direito, economia e política. A gente pode pegar um tema atual como a reforma da Previdência e observar o aspecto político, o aspecto jurídico, mas, sobretudo, tendo como uma infraestrutura a própria vida social, a sociedade brasileira. A previdência para a sociedade brasileira tem que ser pensada a partir da sociedade brasileira. Não adianta importar um modelo de uma outra sociedade. Um terceiro exemplo é a eficácia das leis. Uma lei que se contraponha à realidade social onde ela seria implantada, ela se torna ineficaz. É o exemplo da luta que existe, do impasse que existe na França pela proibição de objetos religiosos nas escolas públicas, o que impediria as mulheres muçulmanas e suas filhas de usarem os véus, enfim, a indumentária muçulmana nas aulas em escola pública. É o tipo da lei que cria um empate, um conflito com a realidade social onde ela é implantada e tende a não ter eficácia. Outro exemplo, os efeitos da norma jurídica.
Os mais antigos lembrar-se-ão do Plano Collor, que foi provocou uma verdadeira catástrofe na economia de muitas pessoas, de grande parte da classe média, sobretudo, e que mudou uma lei emanada do poder público, alterou-se toda uma vida social. Outro aspecto a ser estudado que mostra a relação entre sociedade e direito são as funções manifestas e latentes da norma jurídica. Muitas vezes uma norma jurídica parece se destinar a um fato e acaba se destinando a outro. Por exemplo, a existência dos bingos, das roletas, dos cassinos, se prestava manifestamente ao lazer, mas na prática ela se destinava à lavagem de dinheiro e por isso foi proibida. O direito e a sociologia se encontram quando se estudam os mecanismos de controle social, ou seja, a polícia, o exército, a investigação jurídica tem de levar em consideração o fenômeno social, os fatos sociais, a sociedade onde está se desenvolvendo o fato jurídico. Outra relação é a leitura sócio-histórica da realidade. É muito pouco conhecido o fato de que, durante o período colonial e mesmo depois dele, grande parte da economia brasileira do período colonial era paralela, ou seja, se produzia a revelia da coroa portuguesa muito mais do que se produzia respeitando os padrões da coroa, a ponto de se considerar que o PIB paralelo brasileiro era maior do que o PIB oficial de Portugal. Isso se caracterizou, foi descoberto por uma pesquisa de pesquisadores da Unicamp, há uns 10 anos atrás, quando, estudando os inventários da época, se verificou que fortunas imensas foram criadas sem que a coroa portuguesa tivesse a menor ideia. Outra aplicação, a pesquisa jurídica em âmbito social. Por exemplo, existe uma pesquisa do IBCCRIM que estabelece o perfil do condenado por furto ou roubo na cidade de São Paulo. Quem é ele? Quem é o ladrão? Quem é aquele que furtou e que roubou durante um determinado período da pesquisa na cidade de São Paulo? Isso evita muito preconceito, porque muita gente preconcebidamente cria um perfil que a pesquisa mostrou que não existia, que era diferente. Outra interface, interpretação sociológica de fatos jurídicos. Por exemplo, já existem várias pesquisas
do estudo, estudando o período autoritário de 64 a 84, do ponto de vista sociológico e jurídico. Por exemplo, a fundamentação jurídica dos fatos, dos atos institucionais. Outro exemplo, a análise sociológica do poder e dos poderes. Como funciona o poder? Como melhor se organizaria o poder? Esse é um tema, inclusive, atual. Presidencialismo ou parlamentarismo? Lista fechada nas eleições ou lista aberta? Enfim. Outra questão, contribuição da sociologia clássica para o direito. Existem vários autores, Marx, Durkheim, Weber, Comte, Hegel, Kelsen, Boaventura, Tércio e outros, estabeleceram relações entre o direito e a sociologia. Dois exemplos. Durkheim, por exemplo, ele considera que o objeto da sociologia é impenetrável, não se pode conhecer a realidade social intimamente. Então, como conhecer essa caixa preta? Ele não usou o termo caixa preta, obviamente, mas como conhecer essa caixa preta? E ele socorre do direito. O que leis estabelecem aqueles que vivem naquela realidade. E através das leis, então, se procura conhecer a sociedade. Marx já estuda a sociedade de um outro ponto de vista. Avalia o direito como uma superestrutura decorrente da infraestrutura econômica, ou seja, quem domina a infraestrutura econômica domina o direito, estabelece o direito, escreve as leis. Outro aspecto, a diferença entre leis jurídicas e leis sociais. Do ponto de vista jurídico, a lei é uma norma, ou um conjunto de normas jurídicas, que seria a ordem jurídica, criada através dos processos próprios do ato normativo e estabelecidos pelas autoridades competentes para o seu efeito. Então, do ponto de vista jurídico, a lei é uma norma que foi estabelecida pelos poderes investidos e que tem de ser cumprida pela sociedade. Mas existe uma lei social. Os sociólogos trabalham com leis sociais que estão subjacentes às leis jurídicas, a muitas leis jurídicas. Por exemplo, a migração, a demografia, a violência, a oferta e a procura, a lei de Laffer, que diz que quanto mais se aumenta o imposto, chega num determinado ponto que, ao invés da arrecadação aumentar, ela cai. A lei dos grandes números, o efeito manada, etc., são leis sociais, são tendências que apresentam relações com as normas jurídicas e, via de regra, as normas jurídicas é que tem de se submeter a essas leis sociais, que são tendências universais. Com isso, a gente faz uma introdução, evidentemente,
O curso de Direito tem mais 4 anos e meio de aulas para vocês aprofundarem esses conhecimentos.